Arca da Aliança de Deus. Parte 01, dia 14 de janeiro de 2026. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e um terremoto. E abriu-se o templo de Deus que está no céu, e no seu templo foi visto a arca do seu testamento, aliança, e grande saraiva. Apocalipse 11, 19. Vou pegar a passagem por si só. Eu não entendo completamente a sua conexão. Quer se referir ao que vem antes ou ao que vem mais tarde. E, felizmente, é necessário que saibamos disso para a passagem permanecer completo em si mesmo e estar cheio de instruções valiosas. Queridos amigos, ouvintes e leitores, mesmo nós que cremos ainda falhamos em ver muito da verdade de Deus. Sabemos o suficiente para nos salvar, nos confortar e nos ajudar em nosso caminho ao céu. Mas, quanto da glória da verdade divina nunca foi ainda revelada aos nossos olhos. Alguns dos filhos de Deus não conhecem completamente nem mesmo as verdades comuns ainda. E aqueles que não as conhecem, percebem, mas pouco sua profundidade e altura. De nosso texto, parece que existem certas coisas de Deus que ainda não vimos. É necessário que deve ser aberto para nós. O templo de Deus foi aberto no céu. Quando nosso Senhor Jesus morreu, ele rasgou o véu do templo, e assim ele abriu o Santo dos Santos. Mas tal é a nossa obscuridade de visão, que precisamos ter o templo aberto, e precisamos ter o Santo dos Santos aberto, para que possamos ver o que não está realmente oculto, mas o que não estamos prontos para perceber pela razão da lentidão de nossos entendimentos. As duas palavras para o templo aqui podem relacionar-se não apenas com o próprio templo, mas também com o Santo dos Santos, o santuário mais íntimo. Ambos, ao que parece, precisam ser abertos, ou então não verão o que há neles. Bendito seja o Espírito Santo que ele faz abrir uma verdade após a outra para nós. A promessa de nosso Salvador a seus discípulos foi: quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele os guiará em todas as verdades. Se fôssemos mais ensináveis, se estivéssemos mais ansiosos para ser ensinados e esperarmos mais nele, ele, sem dúvida, nos conduziria a muitas verdades que em momento presente não desfrutamos plenamente. É uma coisa feliz para você e para mim, quando a qualquer momento podemos dizer: o templo de Deus foi aberto no céu, de modo que vimos até mesmo o que estava no santuário mais íntimo do santo templo. Os santos no céu, sem dúvida, contemplam toda a glória de Deus, tanto quanto pode ser percebido por seres criados. Mas nós que estamos no caminho certo para lá, contemplai, como em espelho obscuro, a glória do Senhor. Conhecemos apenas em parte, mas a parte que conhecemos não é tão grande quanto poderia ser. Podemos saber muito mais do que fazemos aqui. Alguns supõem que eles podem saber, mas pouco, porque dizem que está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sim, mas por que você para por aí? Meio texto muitas vezes não é verdade. Vá até o final da passagem. Mas Deus revelou-nos-las pelo seu Espírito, porque o Espírito Santo perscruta todas as coisas. Sim, as coisas profundas de Deus.
E o que seus olhos não podem ver, e seu ouvido não pode ouvir, e o coração do homem não pode imaginar, pode ser revelado a você pelo Espírito do Senhor. Oh, se estivéssemos mais conscientes do poder do Espírito Santo, e que esperamos nele por instrução ainda mais completa, então eu sou persuadido de que, em nossa medida e grau, seria verdadeiro para nós, mesmo quanto a os aperfeiçoados acima. O templo de Deus foi aberto no céu e eles viram o que estava no lugar santíssimo. O que eles viram quando o templo foi aberto? Quando o lugar secreto foi colocado nu para eles, o que eles viram? Esse será o meu assunto agora. Hoje, visto em seu tempo, a arca da sua aliança. Se pudéssemos olhar para o céu neste momento, é isso que devemos ver, a arca da sua aliança. Oh, pecador, pensas que verias um Deus irado, mas verias a arca da sua aliança. Ô Filho de Deus, talvez você sonhe com muitas coisas, isso pode afligir-te na glória dessa visão. Mas descansa contente. Esta seria a visão principal que você veria. Jesus, o Deus encarnado, a grande garantia da aliança. Tu queres ver lá? Onde a divindade brilha, resplandecente a arca da sua aliança? Vou começar observando. Primeiro, que a arca de sua aliança está sempre perto de Deus. Foi vista no seu templo a arca da sua aliança. Claro, o símbolo externo se foi. Agora não estamos falando de um templo feito à mão, ou seja, deste edifício. Falamos do espiritual, templo acima. Falamos do santo dos santos espiritual. Se pudéssemos olhar dentro lá, devemos ver a arca da aliança e devemos ver a aliança sempre perto de Deus. A aliança está sempre presente. Deus nunca esquece isto. Está sempre diante dele. Viu-se no seu templo a arca do seu pacto. Amém. Tem continuação. Obrigado a Deus por Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém e amém.